Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular e Angiologia. E a gente está recebendo aqui o Dr. Gustavo Oderich, que atua em Houston, nos Estados Unidos, mas é proveniente aqui da Regional do Rio Grande do Sul, para trocar uma ideia pela segunda vez com a gente no podcast. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado por me receberem e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito com o Frêmito. A gente já teve uma oportunidade de bater um papo sobre aneurismas tóraco-abdominais, né? E no congresso o senhor está falando bastante sobre dissecções. Uma das plenárias vai falar sobre dissecção tipo B. A gente gostaria que você ensinasse para nós e para os nossos ouvintes qual a diferença entre uma dissecção tipo B complicada e uma não complicada. Joia, uma das referências que é bastante citada nessa aula é o Reporting Standards da Sociedade de Cirurgia Vascular, que foi publicado em 2020. E é interessante porque foi uma associação com a Sociedade de Cirurgia Torácica e Cardiovascular. Então, fica bem definido várias coisas. Primeiro, a parte temporal da dissecção aguda, hiperaguda nas primeiras 24 horas, aguda nos primeiros 14 dias, subaguda até as 6 semanas e depois de 6 semanas até 90 dias, me desculpe, e depois a dissecção crônica. No caso da dissecção aguda, ela é dividida em complicada, que seriam aqueles pacientes que apresentam com ruptura ou com malperfusão. Malperfusão, em geral, é de algum órgão, pode ser renal, visceral, pode ser extremidade inferior, pode ser até do ramo supra-aórtico, e também a não complicada, que é a grande controvérsia, porque são pacientes que não têm sinais de ruptura óbvio, não têm sinais de malperfusão, que o tratamento tradicional e mais aceito por décadas é o tratamento médico com controle de pressão, controle de frequência cardíaca e otimização hemodinâmica. E a grande controvérsia que é discutida nessa aula é que, com o advento da cirurgia endovascular, então, houve a oportunidade de tratar esses pacientes com uma alternativa minimamente invasiva, né, e que possa, vamos dizer, modificar a história natural dessa doença. Qual que é a história natural? A história natural, eventualmente, é de que aquela luz falsa que está pressurizada, ela vai levar a um aumento progressivo da aorta, uma degeneração aneurismática progressiva, eventualmente causando algum evento aórtico, seja ele uma manifestação como ruptura ou sintoma, ou um crescimento ao ponto que o médico deseje recomendar, né, uma cirurgia para tratar a dissecção. E o desafio para nós que utilizamos a técnica endovascular é que na fase crônica, diferente da fase aguda, aquela lamela já se tornou mais rígida, frequentemente calcificada, frequentemente com trombo na parte da luz falsa, o que impossibilita a remodelação da aorta, como pode ser acontecido na parte aguda. Agora, por outro lado da moeda, né, porque tem tudo dois lados, esses reparos endovasculares eles são associados com complicações. Evidentemente, existe uma certa taxa de mortalidade, uma taxa de evento neurológico, AVC ou lesão espinhal, que tem que ser contrabalançada em relação à mudança da história natural. E nessa aula eu discuto muito os chamados fatores de alto risco, né? Existem várias diretrizes de sociedades, já hoje em dia tem a diretriz do American Heart Association, tem a diretriz da Sociedade Vascular e Cirurgia Torácica e tem a diretriz da Sociedade Europeia. E elas basicamente repetem as mesmas recomendações, com algumas exceções, em que esses fatores de alto risco, então, eles sugerem o potencial benefício do tratamento endovascular nos pacientes não complicados.
Mas eu mostro nessa aula que a gente tem que ter muito cuidado em ler essas recomendações, porque o nível de evidência é extremamente fraco para, vamos dizer, corroborar o uso de stent na secção não complicada. Vários deles baseados em pequenos estudos retrospectivos que não conseguiram ser reproduzidos, né? E existe, então, vamos dizer, um push da sociedade para fazer estudo prospectivo randomizado, né? Que na nossa especialidade de cirurgia vascular, vamos dizer, é uma área de deficiência, né? A gente vê o pessoal da cardiologia e da cirurgia cardíaca mesmo, com vários estudos prospectivos randomizados nas questões principais, nas patologias principais daquela especialidade, e na parte da vascular a gente deixa a desejar, né? Existem hoje em dia 13 estudos randomizados acontecendo. O dos Estados Unidos, que é o Improve AD, ele é com um grant do NIH, National Institute of Health, e tem um na Inglaterra, que é eu esqueci do acrônimo, e tem um na Escandinávia. São 3 estudos que estão acontecendo ao mesmo tempo. O mais poderoso deles vai ser, sem dúvida, o Improve AD, que vai recrutar mais de 1.000 pacientes randomizados e seguidos por 7 anos. Né? Um estudo de $11 milhões que está acontecendo. Todos para definir essa questão da não complicada de quando intervir. Eles são com a mesma proposta. Várias coisas que a gente não sabe. Uma delas é o mérito desses chamados fatores de alto risco, mas também a gente não sabe a proporção de pacientes com doença genética, a gente não sabe o papel da endovascular em pacientes com doença genética, a gente não sabe também o papel da revascularização da subclave esquerda, particularmente nos casos agudos, ou qual que é a extensão de cobertura que a gente tem que fazer na dissecção. Todas essas questões, assim, sem dúvida, com a análise de subgrupos, esse estudo vai ajudar a responder. Doutor Gustavo, e sob a luz do que a gente tem hoje, assim, quais são as indicações para o tratamento na fase aguda e talvez saber também quais são os critérios de inclusão para esses estudos? A primeira coisa, sendo em vista a um paciente com dissecção aguda, aquele paciente com dissecção complicada, ele deve ser tratado preferencialmente por método endovascular. Por quê? Porque a mortalidade da cirurgia aberta é extremamente elevada. Na literatura, ela chega em média de 20% a 40%. E a pergunta, então, para o cirurgião é: o paciente é candidato à cirurgia endovascular? O que é basicamente a pergunta é: tenha uma zona de selamento proximal, porque esse é o fator principal que define. E então, no paciente não complicado, eu diria que eu ainda sou muito conservador, e eu vou mostrar na palestra, o fator mais importante é se existe um crescimento agudo da aorta na fase inicial. O resto é tudo meio que balela, tipo tamanho da luz de entrada, tamanho do false lumen, ou hipoperfusão radiológica, ou dor refratária, hipertensão difícil de tratar. Todos esses fatores podem ser facilmente refutados devido ao baixo nível de evidência dos estudos. Mas, realmente, se a aorta está crescendo de forma aguda, ou se tem sangue na cavidade pleural, que já é um sinal de ruptura iminente, aí eu acho que fica difícil de argumentar e tem uma evidência mais sólida para realmente tratar esse subgrupo. E esses outros fatores de alto risco, eles vão entrar como critério de inclusão nos estudos? No estudo, o paciente é randomizado. Tendo ou não tendo fator de alto risco, ele é randomizado. E é isso que é importante enfatizar, é que esses fatores de alto risco, eles são extremamente controversos. Tem muita literatura dizendo que eles não devem nem ser fatores de alto risco. Né? Quem que definiu como fator de alto risco? Existe um viés grande. Primeiro que, vamos ser realistas, o cirurgião gosta de operar, então existe um viés favorecendo a intervenção. E existe um viés grande da indústria que está puxando para cada vez mais se usar endoprótese, né, de forma mais liberal. É claro que a grande maioria dos colegas está querendo realmente fazer o melhor para aquele paciente, né,
E existe o argumento contrário, que potencialmente esse reparo endovascular vai mudar a história natural. E aí, passando para a parte crônica já, então, um pouquinho, que uma outra aula do senhor é sobre septotomia, justamente nas dissecções crônicas. Você pode falar um pouquinho para a gente também? Então, assim, a dissecção era um tabu. Quando eu estava na fase inicial de treinamento, nem se imaginava tratar sob o ponto de vista endovascular, principalmente na fase crônica, porque a gente não dificilmente conseguia erradicar o fluxo na luz falsa. Hoje em dia, o paradigma de dissecção crônica mudou totalmente. Eu diria que a septotomia, nos últimos 2 anos, é a técnica que eu aprendi assim, que mais mudou a forma de eu pensar. Não que ela deva ser utilizada de rotina, ela não deve ser utilizada de rotina, mas tem algumas situações que ela realmente ajuda muito. Por exemplo, um paciente que vocês têm com uma dissecção com aumento da aorta torácica, onde a aorta se torna normal no segmento acima da celíaca até a infrarrenal, nesse paciente, uma septotomia faz com que tu consiga atingir uma zona de selamento na aorta torácica distal, completamente excluindo a aorta torácica, sem submeter esse paciente a um reparo tóraco-abdominal, que é evidentemente mais mórbido. No caso do paciente que precisa um reparo tóraco-abdominal, já está bem estabelecido que, se for feito por método endovascular, a técnica ideal é uma endoprótese fenestrada e ou ramificada, não técnicas alternativas como chaminé, etc. E é claro que eu estou falando do paciente com aneurisma tóraco-abdominal, não aquele paciente com diâmetro normal, onde às vezes vocês conseguem fechar entradas, etc. Esse é o paciente que já degenerou. E nesse paciente, a septotomia ela pode ser bastante útil, aumentando a luz de trabalho para os catéteres, né, facilitando cateterização. E eu vou mostrar também um estudo que a gente fez, que acabou de sair no Journal Vascular Surgery, com 36 casos e resultados excelentes. Foi em colaboração com o Carlos Timarã, em que detalha-se bastante. Tem 2 publicações do nosso grupo com o detalhe da parte técnica, né? A parte técnica de como fazer a septotomia é muito importante aderir. Ela não foi inventada pelos vasculares, isso aí foi inventado pelo grupo da cardiologia estrutural. A parte inicial, eles trabalhavam com a eletrocirurgia, chamada eletrocirurgia na válvula aórtica, cortando-se a válvula prostética bovina, né, e a válvula mitral, as chamadas técnicas de basílica e técnica de Lampung. E ela foi extremamente estudada em laboratório, né? Então todas as coisas que a gente fala nessa técnica, elas são bem validadas. Número 1, utilizar um fio que seja recoberto com PTFI. Por quê? Para não transmitir a radiofrequência fora do fio. Cobrir esse fio com um catéter de diâmetro apropriado, ou seja, se vai usar um fio de ponto 18, tem que ser um catéter de ponto 18 e não de ponto 35, hidrofílico, para também isolar a energia. E, além disso, a gente coloca uma bainha até a ponta da parte que vai ser aquecida e infunde soro glicosado. Por que soro glicosado? Porque ele vai remover o sangue da bainha, e o sangue ele é iônico e ele faz com que a energia seja transmitida pelo sangue, e tu não quer transmitir nenhuma energia até a ponta daquele fio, o que vai transmitir energia, radiofrequência, que é através do cautério no modo de corte, não no modo de coagulação. E é incrível, assim, quando ela funciona, que não funciona em 100% dos casos, ela é realmente excelente. O intuito é sempre, então, assim, ganhar luz para te permitir fazer o restante das técnicas que já existem. Exatamente. Tem algum diâmetro de luz verdadeira que indique a septotomia? Bom, a tendência para a gente fazer ramificado hoje em dia é usar o acesso femoral. É extremamente raro hoje em dia que eu uso o acesso braquial. E, como a gente quer trabalhar com uma luz grande, em geral, se eu uso ramificada, praticamente sempre eu corto a luz
eu corto o septo, me desculpa, da cima de celíaca até abaixo das renais. Não precisa fazer toda a aorta, faz só aquela parte que tu está trabalhando, né? Aí tu limita a chance de deslocar a lamela, limita a chance de cobrir vaso, limita a chance de ruptura da aorta, né? E aquele caso onde o paciente tem alguns vasos que saem da luz verdadeira, alguns vasos que saem da luz falsa, a gente considera, vamos dizer, de rotina quando a luz verdadeira é abaixo de 18 milímetros, Arthur, mas é um número arbitrário. Eu vou te falar que se eu uso o ramo, se eu uso uma T-branch, por exemplo, eu quero fazer por acesso femoral, a não ser que tu tenha uma luz verdadeira imensa, tem um benefício de fazer a septotomia. Eu tive a oportunidade de assistir o Carlos Timarã fazer uma vez lá em Dallas e foi incrível, mas me pareceu bem homemade, assim, tudo que estava acontecendo ali, Physician Modify, os devices. Tem perspectiva da indústria trazer alguma coisa específica para a técnica? Tem, com certeza isso vai acontecer. A única coisa que eu diria que que está, vamos dizer, inibindo a indústria de fazer isso é que o mercado realmente é pequeno, né? Para fazer vamos dizer, um kit de septotomia, seria um kit, né? Então, que teria que ser aplicado à válvula aórtica, mitral, etc., para eles conseguirem, né, recuperar. Com certeza, não tem escala para isso, né? Doutor Gustavo, a gente sabe que tua agenda é apertada, a gente agradece demais tua presença aqui, segunda vez no podcast. E para finalizar, a gente gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final sobre as tuas palestras, para quem não pôde vir ao congresso, mas vai te ver pelo YouTube, Spotify. E também uma perspectiva futura, né? Porque a gente sabe que talvez você saiba coisas que o resto da comunidade vascular ainda não sabem sobre o futuro do tratamento de aorta. Se puder deixar um spoiler para nós. Olha, não, eu sei que está apertado de tempo, né? Eu quero mais o pessoal que estiver interessado em ver as palestras que eu apresentei, não pôde vir, por favor, pode me contatar por e-mail e eu tenho o maior prazer em mandar a palestra. E eu com certeza vou ver vocês de novo. Agora a próxima viagem vai ser para São Paulo, para o Sobrice. E parabéns pela iniciativa que vocês estão tendo com o Fremito. Realmente uma iniciativa excelente e continuem. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo e disponibilidade. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Fremito Podcast direto do Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular e Angiologia. Fremito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.